Licitações, por natureza, devem respeitar o princípio da instrumentalidade, isto é, não podem ser consideradas como um simples concurso e devem priorizar os objetivos da licitação em relação aos seus aspectos formais. O conteúdo das propostas é sempre o mais importante que as suas formalidades em si. Meu nome é Alisson e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre diligência e o cenário de licitações públicas. Posto de maneira resumida, a busca pela melhor proposta em relação ao seu objeto deve guiar todas as outras exigências necessárias em processos de licitação, como a apresentação de documentos preenchidos de requisitos e outros critérios. Na verdade, o procedimento como um todo, a forma que ele toma como um edital de licitação, deve estar a serviço de sua função pública. Assim, um dos princípios que devem ser seguidos nesses procedimentos é a recusa do formalismo exacerbado, que pode incorrer na inabilitação de licitantes e até a desclassificação, desconsiderando a qualidade objetiva de sua proposta. Dentre as ferramentas jurídicas à disposição do gestor público para que ele ou ela possam utilizar a licitação como um instrumento adequado para obter as propostas mais vantajosas e capacitadas para a execução de objeto, a realização de diligências está entre as principais. Então vamos falar sobre as diligências, os fundamentos legais. Bom, e quando e com que objetivo as diligências devem ser promovidas na administração pública? A promoção de diligências ela foi estabelecida no parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 8666. Portanto, as diligências elas servem para esclarecer e complementar a documentação de licitante, dos licitantes, independente das etapas em que se encontram os processos, seja ele de habilitação ou proposta. Podem ser usadas pela comissão de licitação ou pelo próprio pregoeiro, já que elas são aplicáveis em modalidades licitatórias variadas, modalidades que não são regidas na lei federal, a Lei 8666, como é o pregão, por exemplo. Muitas vezes, os licitantes apresentam documentos sem clareza suficiente, gerando dúvidas sobre se eles se enquadram nos requisitos do edital. Esta é uma típica situação que pede a realização de uma diligência para que se esclareça aquela situação específica. Em alguns casos, os documentos que são exigidos no edital é apresentado pelo licitante com alguma falha ou preenche apenas parcialmente determinado requisito, situação que cabe, como no caso anterior, a promoção de diligência para complementar a instrução documental. Estas são situações em que é necessário realizar a diligência para esclarecer a dúvida, complementar a documentação ou suprir determinada falha para desta maneira evitar a inabilitação ou desclassificação do licitante e seguindo os princípios, obviamente, da instrumentalidade da licitação e a vedação ao formalismo exacerbado. E de acordo com o Tribunal de Contas da União, o TCU, é irregular aquela desclassificação de proposta vantajosa à administração pública por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante uma diligência por afrontar o interesse público. O TCU, em seu Acórdão 2239, ele esclarece esses pontos que nós mencionamos aqui. Assim sendo, falhas que são passíveis de correção, que se reduzem ao aspecto formal, erros na apresentação de documentos e casos semelhantes não devem incorrer necessariamente na desclassificação dos proponentes. Cabe à comissão de licitação promover as diligências destinadas a esclarecer as dúvidas geradas ou complementar o processo do certame, Isso está explícito no artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8666. A realização da diligência é um procedimento necessário e de interesse da administração pública, e ao contrário do que é falado, e erroneamente divulgado, não é necessariamente de interesse do licitante. A administração pública interessa em certificar-se do cumprimento material antes do aspecto formal dos requisitos exigidos
pelo edital dos licitantes. Desta maneira, promove-se uma maior competitividade e é a maneira mais qualificada de ser feita. Em contrapartida, não é possível utilizar a diligência nos casos de falta de apresentação de documentos exigidos pelo edital por parte dos licitantes. Nesses casos em que o licitante deixar de apresentar a documentação que foi exigida pelo edital, seja por equívoco ou deliberadamente, não é possível que a comissão licitatória permita o acréscimo ou complementação de documentação via diligência, já que isso fere o princípio da isonomia. E nós podemos dizer que a diligência é um poder e dever da administração pública. Muitas pessoas interpretam a leitura do parágrafo 3º do artigo 43 de maneira que a realização da diligência poderia ser considerada faculdade da autoridade administrativa, isto é, como uma forma optativa, decidindo por realizá-la ou não, conforme o seu próprio juízo. Contudo, isso é uma leitura equivocada. A realização da diligência ela não é facultativa por parte da administração pública, sendo exercida segundo o juízo da conveniência e oportunidade. Devido aos interesses públicos, a diligência ela se configura como um poder-dever da autoridade julgadora. Caso existam dúvidas ou controvérsias sobre fatos relevantes para a decisão da promoção de diligência, considerando-se insuficiente a documentação que foi apresentada pelo licitante, é dever da autoridade julgadora adotar as providências para esclarecer os fatos. Caso essa dúvida ela possa ser resolvida por meio de diligência, torne-se obrigatória a sua realização. E isso está estabelecido pelo entendimento do TCU, que afirma não caber a inabilitação de licitantes quando as informações ausentes puderem ser sanadas por realização desta diligência. E o próprio texto do TCU diz que não cabe a inabilitação de licitantes em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência facultada pelo artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8666, desde que isso não resulte na inserção de documento novo ou afronte a isonomia entre os participantes. Como o próprio texto da lei diz, deste modo, caso a comissão licitatória deixe de realizar a diligência, incorrendo em prejuízo à parte do licitante, esta pode ser cabível de recurso administrativo necessário e até mesmo levar o assunto às instâncias jurídicas. Assim como nós vimos, pode-se concluir que a realização de diligência ela é um dos principais instrumentos práticos a serviço da administração pública em favor do caráter instrumental e também da aplicação do princípio da vedação ao formalismo exacerbado em licitações públicas. Portanto, a realização da diligência visando esclarecer ou complementar qualquer tipo de documentação apresentada pelos licitantes é considerado um poder-dever da administração pública. E nos casos em que não for exercida, os licitantes podem e também devem buscar fazer valer o seu direito, seja via medida administrativa ou mesmo medida judiciária. Bom, pessoal, e era esse o conteúdo que nós queríamos apresentar aqui para vocês sobre diligência. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, nós temos uma equipe aqui inteiramente à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida, dificuldade. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aqui nesse vídeo e acompanhe os nossos próximos conteúdos. Até lá!